Hoje nós falaremos de um conflito mais sangrento que envolveu direto ou indiretamente todos os países do globo. Estou falando da Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918. Nas guerras atuais, usam-se armas sofisticadas como mísseis de longo alcance. Já nos tempos da Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918, as armas eram outras. Você sabia que o cavalo foi uma arma importante na Primeira Grande Guerra? De acordo com o site World Story Online, estima-se que até o fim da Primeira Guerra Mundial, cerca de 8 milhões de cavalos tenham sido utilizados pelos dois lados do conflito. Para entendermos melhor a Grande Guerra, precisamos voltar no tempo da Belle Époque. Essa foi uma era de muitas prosperidades e avanços tecnológicos, como a fotografia, cinema e o avião. Enfim, tudo parecia perfeito na Europa, mas o que acontecia por trás não era bem assim. Esse período ficou conhecido como Paz Armada, porque todos os países sabiam que uma hora iria estourar uma guerra. A corrida imperialista por territórios e mercados durante todo o século XIX gerou violentas rivalidades entre as potências europeias, pois cada país, como a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, buscava conservar ou ampliar seu império colonial. Essas rivalidades entre os países imperialistas são uma das principais razões da Primeira Grande Guerra Mundial, entre 1914 a 1918. Um confronto mundial e total, uma vez que incluía também alvos civis e não apenas militares. Após sua unificação em 1871, a Alemanha de Otto von Bismarck progrediu a passos largos. Na política externa, Bismarck adotava o sistema de alianças defensivas, que consistia em conseguir aliados fortes, a fim de evitar o isolamento da Alemanha em caso de guerra. Por isso, a Alemanha aliou-se ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, dando origem assim à Tríplice Aliança em 1882. Em 1890, porém, o Kaiser Guilherme II demitiu Bismarck e adotou uma nova política externa, a política de expansão à força. Seu objetivo era pressionar a Grã-Bretanha a lhe ceder uma fatia maior da África e da Ásia e vencê-la na disputa pela liderança marítimo-comercial. A Grã-Bretanha, por sua vez, possuía o maior império colonial na época e não estava disposta a dividi-lo. Já a França queria uma revanche contra a Alemanha para recuperar a região da Alsácia-Lorena perdida na Guerra Franco-Prussiana em 1870 e 1871. Em vista disso, a Grã-Bretanha, a França e depois a Rússia formaram a Tríplice Entente. Assim, com o objetivo de unir forças e isolar rivais, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si, de tal modo que em 1907 a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos: Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia. Em 28 de junho de 1914, um fato novo precipitou os acontecimentos. O estudante Gavrilo Princip matou a tiros de revólver o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e foi imediatamente preso. O Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado e um mês depois declarou guerra à Sérvia.
A partir daí, houve uma reação em cadeia. Em apenas 7 dias, as principais potências tinham se engajado na guerra, dando início assim à Grande Guerra, chamada depois de Primeira Guerra Mundial. As fases da guerra podem ser divididas em 3 fases. A primeira delas é a Guerra de Movimento. A primeira fase durou de agosto a novembro de 1914 e foi marcada por um intenso movimento de tropas. Inicialmente, os alemães marcharam contra a Bélgica e, apesar da resistência belga, chegaram às vizinhanças de Paris, na França. Os franceses, porém, com a ajuda dos ingleses, conseguiram contra-atacar e deter o avanço alemão na Batalha do Marne. Como nenhum dos lados conseguiu vitórias decisivas nessa batalha, a guerra na frente ocidental estacionou. A segunda fase é a Guerra de Trincheiras. Com a estabilização das forças em luta, iniciou-se uma nova fase da guerra, a Guerra de Trincheiras. Os exércitos da Inglaterra e da França de um lado e o da Alemanha de outro lado cavaram 640 quilômetros de trincheiras que se estendiam desde o Mar do Norte até a fronteira da França com a Suíça. E com o corpo enfiado na terra e na lama, os soldados lutavam dia e noite. A terceira fase dá-se início a uma nova guerra de movimento. No início de 1918, depois de selar a paz com os russos, os alemães se deslocaram para a frente ocidental e lançaram uma forte ofensiva apoiada pela aviação e pela artilharia pesada. Recomeçava a guerra de movimento, mas os países da Entente conseguiram reagir e, valendo-se de aviões e tanques mais eficientes, venceram as forças alemãs na Segunda Batalha do Marne. O passo seguinte seria invadir o território alemão. Nesse meio tempo, no entanto, uma rebelião popular sacudiu a Alemanha, forçando o imperador Guilherme II a renunciar. Em novembro de 1918, o novo governo proclamou a República e assinou a rendição, que finalmente pôs fim à guerra. Em 1915, a Itália rompe com a Alemanha e alia-se à Tríplice Entente. E enquanto milhares de jovens morriam nas trincheiras, outros países entravam na guerra. Itália, Romênia e Grécia ao lado da Grã-Bretanha, Bulgária e Império Turco-Otomano ao lado da Alemanha. No início de 1917, a Alemanha decidiu adotar a guerra submarina, passando a bombardear qualquer navio encontrado em águas inimigas. O afundamento do navio estadunidense Lusitânia pelos alemães foi um dos motivos da entrada dos Estados Unidos na guerra naquele mesmo ano. Seguindo os Estados Unidos, outros países americanos, inclusive o Brasil, que também teve o navio Paraná afundado pelos alemães, engajaram-se no conflito ao lado da Tríplice Entente. O saldo trágico da Primeira Guerra ficou provado que o uso da aviação militar, canhões, tanques e gases venenosos tinha contribuído para um aumento extraordinário da capacidade de matar e destruir. O conflito deixou cerca de 9 milhões e 200 mil mortos, 20 milhões de mutilados e dezenas de milhares de órfãos e refugiados. Próximo do fim da guerra, o então presidente estadunidense Woodrow Wilson propôs um acordo de paz. Esse acordo, conhecido como os 14 pontos de Wilson, defendia uma paz sem vencedores e o direito de cada povo escolher o seu próprio destino. Mas esse acordo não foi aprovado. O que acabou vigorando foi a paz imposta pelos vencedores por meio de vários tratados, entre os quais o Tratado de Versalhes, de 1919, obrigava a Alemanha a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França,
ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas, entregar à França propriedade absoluta com o direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre, pagar a seus adversários uma indenização de guerra bilionária, cerca de 33 bilhões de dólares. Por esse tratado, ainda a Alemanha foi proibida de ter aviões militares, canhões pesados e submarinos, e teve de entregar aos vencedores parte de seus navios mercantes. Seu exército só poderia ter no máximo 100 mil homens. Nasce assim então o ódio dos alemães contra todos os países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento agradeço a cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, aperte o sininho para as notificações chegarem até você. Ajude-me a propagar o meu canal. Canal Professor José Carlos Cobra. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!